Uma boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia para a gente bater um papo gostoso, um papo legal. Enfim, vamos conversar um pouquinho hoje sobre vários temas, tem várias perguntas diferentes, por isso que eu nem coloquei um tema específico, porque foram tantos temas que as pessoas me pediram, temas diferentes. Então a gente vai fazer assim, eu vou respondendo as perguntas de vocês, mas eu quero falar uma coisinha. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Eu não sei se vocês já assistiram Matrix, aquele filme, mas eu gostaria que vocês imaginassem que tudo isso aqui que você está vivendo, essa parede, esse corpo que você está vendo, o próprio celular que você está olhando, o seu corpo, a sua casa, o lugar que você está, tudo isso é uma ilusão. É como se tudo isso fosse uma projeção da sua mente. Se tudo, toda a sua vida, o seu trabalho, as roupas que você veste, tudo que você imagina ser real não fosse real. Se você entendesse que o real é apenas o que você pensa, o que você acredita, o que você sente. O real para você é a criação das suas crenças. Eu estou complicando muito? Tá muito prolixo? Eu vou explicar melhor. Você já ouviu, vocês já experimentaram aquele óculos? Aquele óculos que coloca, que faz 3D, 4D, que você se sente dentro do... Uma vez eu coloquei aquele óculos e foi uma baleia que eu tava dentro do mar. Caramba! Aquela baleia enorme vindo da minha direção e passando por mim. Aquela baleia, eu olhava para todos os lados e eu vi o mar e eu falei, nossa! E aí depois uma outra pessoa colocou outro cartão, não sei como é que chama, de uma montanha-russa. E aí quando eu coloquei aquele óculos da montanha-russa e desceu aquele carrinho, você estremece mesmo você sabendo que você está no chão, mesmo você sabendo que você não está naquele carrinho, você tem consciência plena daquilo. Mas o seu cérebro vai produzir adrenalina por uma indução de uma imagem no seu cérebro. Aquilo que o nosso cérebro, o estímulo que ele recebe, vai engatilhar comunicações, que a gente chama de sinapse, que é a comunicação entre um neurônio e o outro, que vai fazer com que seja produzido muitas coisas no corpo, como hormônios, receptores, substâncias químicas, neurotransmissores, e aquilo vai desencadear vários processos químicos que vão produzir emoções. Não importa se é real ou se não é real, aquilo que o seu cérebro acredita é aquilo que você vai viver. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu gostaria que você parasse e pensasse como isso interfere na sua vida. O seu cérebro comanda a forma de você viver, o seu cérebro comanda o que você atrai, o seu cérebro comanda o que você não atrai, o seu cérebro comanda se você é feliz ou se você é triste. O seu cérebro comanda se você vai ser próspero ou você vai ter muitas dificuldades na vida. Imagina! E como é que o seu cérebro vai comandar isso? Ele vai comandar isso através de estímulos que ele interpreta. Você sabe, claro que você sabe, que nós não enxergamos com os olhos. Nós enxergamos com o cérebro, porque a imagem entra nos nossos olhos como feixes de luz completamente fragmentados, são feixes de luzes sem imagem. Então o nosso olho capta essa imagem como uma câmera. Essa imagem é projetada para cá, para trás do nosso cérebro, e aí o cérebro interpreta o que aquela luz significa e manda de volta como uma imagem.
para os nossos olhos. Então, quem enxerga é o nosso cérebro, não é os nossos olhos. O que o cérebro enxerga e interpreta como real se torna real. Existe uma como é aquele negócio que a gente assiste na televisão, Quem Somos Nós? Documentário. Tem um documentário que é Quem Somos Nós? É esse o nome do documentário? Quem Somos Nós? Enfim, um documentário que fala sobre física quântica e que mostra que os índios na época não compreendiam, nunca tinham visto navio. Então estava vindo um navio bem perto assim deles. E os índios não enxergavam o navio. Os índios olhavam para o mar e não viam o navio, porque eles não tinham a informação do que aquilo significava no cérebro deles. Então, aquelas informações chegavam, mas não era codificada pelo cérebro, então eles não enxergavam. E aí, o pajé, que tem uma visão mais ampla das coisas e consegue perceber de uma forma menos encaixada a realidade, ficou ali vendo uma névoa, uma coisa estranha, uma coisa diferente. Aí ele ficou meditando em frente àquela névoa, até que ele identificou que aquilo ali era um navio. A partir desse momento, todos os outros índios começaram a ver o navio. Se você parar para observar onde você está, seja onde você estiver, o seu cérebro, ele enxerga, ele pode estar vendo tudo o que está ao seu redor. Só que ele não vai te trazer todas as informações, porque ele economiza o máximo para que você não gaste energia. Então você não vai ver o detalhe do chão, você só vai ver o detalhe do chão se tem algum cisco no chão, se você procurar. Você não vai ver o teto, você não vai perceber os detalhes de alguns móveis, de alguns arranhões na parede, se tem ou se não tem, se alguma coisa... Você não vai ver os detalhes das coisas que estão aí, apenas se você focar a sua atenção. Então o nosso cérebro, ele precisa ser ensinado a enxergar. As nossas percepções psíquicas da mesma forma. Nós precisamos conduzir o que nós queremos que o nosso cérebro veja, o que nós queremos que o nosso cérebro enxergue. Se a gente deixar por conta do cérebro, se a gente simplesmente largar, que é o que a gente vive hoje, se a gente simplesmente larga, a gente vai viver com uma parcela muito, muito, muito ínfima do que realmente está acontecendo ao nosso redor. E é isso que a gente vive hoje. A gente permite que simplesmente neurotransmissores comandem a forma de eu existir. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Os meus neurotransmissores estão comandando o que eu atraio, o que eu não atraio, como eu me sinto, o que eu acho que sou. Porque se eu tenho muitos neurotransmissores que sentem raiva, eu vou achar que eu sou uma pessoa raivosa. Se os meus neurotransmissores estão trazendo muitas emoções de tristeza e de timidez, eu vou achar que eu sou triste e tímida. Na verdade, não, é apenas uma conexão química do meu cérebro. Então eu tenho que ensinar a minha mente a trabalhar como eu quero que ela trabalhe. Eu tenho que ensinar as minhas emoções a produzir as emoções que eu quero que ela produza. E claro que isso é um processo. Imagina uma criança quando ela nasce, que ela tem o cérebro dela sem informações do sistema primário, do sistema de nascimento, ela já tem informações do DNA, que é dos ancestrais e de outras eras no campo, mas o cérebro físico dela não tem sinapses, então eles começam a produzir sinapses na medida que a criança vai se movimentando e tocando o útero ele nasce e o cérebro fica assim, tipo, imagina uma usina de informações sendo construídas. Aí quando ele começa a ver a mãozinha, ele não sabe ainda que aquela mão é dele. E ele tá ali olhando aquele negócio se movendo.
E é um mundo que está se descortinando para aquela criança. E as cores, e os sabores, e os sons, e as sensações vão trazendo informações para o cérebro. E existe muitos anos para que essa criança compreenda a realidade física como é. Então existe um processo de aprendizado para o cérebro compreender uma realidade. Da mesma forma, para a gente expandir a nossa consciência, a nossa percepção além da fisicalidade, a gente precisa treinar o nosso cérebro para enxergar além da fisicalidade. Como a gente faz isso? A gente tem que sair da sensação de que só é real o que os meus olhos enxergam. A coisa menos real que existe no mundo é o que os nossos olhos enxergam. Quero que vocês lembrem disso. Só que imagina, nós baseamos praticamente 100% da nossa vida através do que os nossos olhos enxergam. Então nós construímos uma vida pautada numa ilusão total. Quando a gente está dentro dessa ilusão, a gente cria, a gente está dando poder ao cérebro para conduzir a nossa vida, ele é apenas uma máquina de interpretação de dados. Então a gente está dando poder a essa máquina de interpretação de dados a conduzir a nossa vida, vira um caos, porque ele não tem a condição de compreender o abstrato e o mundo além do que os olhos enxergam. Então a gente deve tirar a nossa mente do comando, da guiança das nossas emoções, dos pensamentos, das ações. Repetindo. Claro, a meditação ajuda muito, por quê? Porque a meditação é o silêncio da mente. É quando você diz assim, quieto agora, vamos esvaziar os pensamentos, vamos entrar no coração. E aqui está a chave. O coração, lá dentro dele, passando na mesma direção para trás, como se a gente fosse entrar na medula, na mesma direção, tem um campo sagrado. Existem 3 campos muito sagrados no nosso corpo, que são as moléculas eternas. Então, esse campo que tem lá na direção do coração, atrás, é um campo real. Ele é um campo de conexão com a verdade, com a sua verdade mais profunda. É a conexão com as virtudes. É a conexão com a sua sabedoria e com a sua alma. É a conexão com a sua mais pura verdade. Esse campo tem todas as respostas que você precisa. Esse campo tem todos os caminhos melhores para a sua alegria, felicidade, realização e plenitude. Esse campo, ele está ali para você 24 horas. Não precisa pagar nada, é de graça. Não precisa fazer nenhum esforço de caminhar para nenhum lugar. Você não precisa nada, você só precisa fechar os olhos, relaxar e imaginar-se entrando no coração, silenciando a mente, entrando no coração. E repetir isso, repetir 1 dia, 2, 3, 4, 5, até que a sua mente vai aprender a te facilitar esse processo. Lembre-se, nós precisamos ensinar o nosso corpo, que é uma máquina, a fazer o que a gente quer e não o corpo nos conduzir a viver. É o contrário. É a consciência que move a máquina, não é a máquina que deve mover a consciência. Então nós devemos ensinar o nosso corpo a produzir as emoções que a gente quer, a produzir os sentimentos que a gente quer e a fazer fazer um movimento que seja bom pra gente de verdade. Então, é simples assim. Você pode todos os dias, ou no momento que você sentir, às vezes mais de uma vez por dia, você pode imaginar-se entrando no seu coração. É o lugar mais seguro que tem, é dentro de você. É o lugar mais sábio. E quando você acessa esse lugar, entre nele. Entre, vá lá dentro e permita-se dissolver. Permita-se relaxar. Permita-se sentir a sua verdade e encontrar a sua paz. Eu sinto, e o que vem hoje para mim dessa live, o que eu sinto da energia vindo para mim, é como se tivesse uma agitação muito grande, uma agitação das mentes e dos corações pedindo por respostas.
E essa agitação, ela acontece, ela é proporcional quanto mais longe desse centro de informação, de sabedoria e de virtudes, mais a nossa mente vai estar agitada. Porque é como se, imagina que você tem uma casinha onde você sente conforto, nutrição, paz, todas as coisas que trazem segurança. Imagina que aqui é um encaixe da pessoa, essa casa. Imagina que a pessoa sai da casa. Quanto mais você se distancia da sua casa, mais você vai ficar da sua nutrição, do seu lar, do seu centro, do seu suporte, da sua energia, da sua guiança, da sua verdade mais profunda, mais você vai ficar fora da verdade, fora da segurança, fora do centramento. Então é proporcional, quanto mais longe, quanto mais descentrado você se sente, é porque você está mais longe do seu centro. E o seu centro é aqui dentro. Então é uma prática voltar. E se você tivesse uma lâmpada de Aladim, eu falei isso rapidamente hoje de manhã para vocês. Se você tivesse uma lâmpada de Aladim nas suas mãos, o que você faria? O que você pediria para essa lâmpada? Realmente, eu quero que você imagine isso. Imagina que você está com uma lâmpada de Aladim nas suas mãos. O que você pediria? Daí, a gente já pode falar duas coisas. Primeiro, o que eu pediria está alimentando algo perecível ou algo eterno? Ou seja, o que eu pediria está alimentando medo, escassez, sobrevivência, coisas físicas, né? A fisicalidade, que é uma ilusão. O que está movendo os meus desejos no mundo? É a necessidade de aparecer, de agradar o outro, de ser aceito, O que está movendo os meus desejos? É a sensação de que o outro tem que me aprovar, de que o outro tem que entender a minha verdade, que o outro tem que olhar para mim, tem que me ouvir. O que está movendo as minhas ações, os meus desejos? É medo de não ser aceito, de ser rejeitado, de ser magoado ou de magoar? O que move as suas ações? É muito importante a gente ir lá dentro e perguntar isso e conhecer todas as partes possíveis do nosso eu. Tem muitas partes. Quanto mais partes a gente compreender, mais a gente vai poder conduzir essas partes. Elas não vão ficar soltas ao léu. A gente vai poder conduzir e mostrar para elas quais caminhos que a gente quer que elas nos ajudem a trilhar, através dos hormônios, dos químicos cerebrais e de tudo que o corpo pode nos oferecer. Então, o que te move a fazer as suas escolhas? De verdade. Imagina que você está com essa lâmpada de Aladim na mão. O que você vai escolher? É algo para a sua alma ou é algo para o seu corpo? É algo que você está com medo que aconteça amanhã? Ou é algo que vai durar para toda a eternidade, que vai resolver todas as coisas? A gente tem uma mania muito imediatista do mundo. Isso vem de uma condição ainda criança de consciência espiritual. E tudo bem, porque nós somos como crianças de Deus ainda, aprendendo aqui na Terra a lidar com os pensamentos, as emoções e as ações. A gente está aprendendo a ser co-criador da nossa realidade, a gente está aprendendo a entender que nós somos co-criadores de verdade. Então a gente ainda está assim como se no primeiro degrau da consciência, primeiro degrau de despertar. E nesse primeiro degrau a gente não sabe quem está comandando a nossa vida, se é o outro, se sou eu, o que é que faz, o que é que eu faço, que a gente fica meio como um adolescente que confunde, né, mente, coração, desejo, o que é importante, o que não é importante. Então, para um pouco e sente você e perceba o que realmente é importante. O que é essencial na minha vida. Por que isso é essencial? E o que faz isso ser essencial? Para pensar em cada coisa na sua vida. No seu trabalho, no que você gosta de fazer, no que você quer fazer.
Sabe, desde uma coisa simples como comprar uma roupa, até uma escolha de um emprego, até uma escolha de um curso, até uma escolha de um caminho de vida. O que está movendo? O que está estimulando e me mantendo naquele lugar? É medo? O medo geralmente é o que está lá embaixo, por trás de todas as questões. E a gente ouviu muito que a gente precisa do medo para se proteger, que a gente precisa do medo para existir, que a gente precisa do medo para estar vivo. Não precisa. A gente precisa de virtudes para estar vivo. A gente precisa de virtudes para saber nos guiar. Porque uma das virtudes é discernimento. Se eu tenho discernimento, eu vou saber se eu vou pular uma ponte ou não vou pular. Se eu tenho discernimento com sabedoria, então, eu vou saber como me conduzir. Eu não preciso do medo para saber que se tiver um urso na minha frente, eu tenho que correr, tenho que me esconder. Se eu tiver discernimento e sabedoria, eu vou entender o universo. E eu vou saber me conduzir. Então, é uma coisa que eu dou para vocês com todo o meu coração. Vocês não precisam do medo para sobreviver. Você não precisa do medo para estar seguro. Você não precisa do medo para estar atento, observando e sabendo o que vai acontecer na sua vida. Não. São as virtudes. Nós estamos aqui na Terra para aprender virtudes. E isso toca bem lá no fundo do meu coração e eu espero que eu possa levar para vocês a força que eu acredito nisso, a forma que eu vivo isso na minha vida, eu e meu marido, e são as virtudes. Se você entender que a sua lâmpada de Aladim, como por exemplo, se você pedir para a sua lâmpada comida, vamos supor, só dou um exemplo. Imagina que você está em busca de comida e que você pede para sua lâmpada muita prosperidade em comida. Ok. Aí você vai ter aquilo ali e um dia aquilo ali pode acabar, né? Você pediu comida. Aí imagina que o segundo desejo você pede bens materiais. Ok, você tem bens materiais e você tem comida. Vamos supor que você tenha pedido comida para o resto da sua vida, para facilitar aqui. E você tem agora bens materiais e comida. E aí no terceiro desejo, imagina que você pediu um relacionamento maravilhoso. Então agora você tem comida para o resto da vida. Você tem bens materiais e você tem um relacionamento maravilhoso. Pronto. Você tem 3 coisas que você quer, muito importantes. Como você vai viver isso? Com a mesma mente, com o mesmo pensamento, com as mesmas emoções, com o mesmo comportamento que você tinha antes de fazer o desejo. Por mais que você tenha comida, você pode ter medo que ela acabe, mesmo que você saiba que ela nunca vai acabar. Por mais que você tenha comida, você pode ter avidez. Ou seja, os padrões que estavam antes, eles vão se manter. Porque enquanto não muda a forma do subconsciente enxergar a vida não muda. Mesmo que tudo aparentemente seja diferente, você vai se sentir igual. Porque o que conduz a nossa vida são os nossos padrões internos e não são os nossos padrões externos. Então, enquanto não mudar a forma de eu enxergar a comida, de eu enxergar os bens materiais e de eu enxergar o amor, não vai mudar a minha vida. Aí eu vou ter um amor maravilhoso, uma pessoa escrita para mim, uma pessoa parece que desenhada para me fazer feliz. Mas eu vou estar cheia de medo das relações passadas, eu vou estar com desconfiança, eu vou estar carregando padrões que não transformaram na minha mente. Eu vou estar carregando as mesmas formas, a mesma forma de pensar, sentir e agir. Então, o que vai acontecer com aquilo? É muito comum dentro de uma sessão de Theta Healing, onde a gente aborda profundamente o subconsciente da pessoa, a pessoa, por exemplo, falar assim, não, eu gostaria de ter tranquilidade financeira, eu gostaria de ter paz nessas questões financeiras de sobrevivência, eu me preocupo muito com isso, o mundo está em crise, aí eu me ocupo muito, tenho que trabalhar muito. E aí, lá dentro do subconsciente, a gente faz a seguinte pergunta. Imagina que você tem todo o dinheiro do mundo
Imagina que vai cair na sua conta 2 milhões por mês, sem nenhum esforço mais. Você não precisa mais fazer esforço e todos os meses, para o resto da sua vida, vai ter 2 milhões na sua conta. Ah, que maravilha, que maravilha. Isso é o consciente que fala. Ah, que maravilha, eu vou estar muito bem, eu vou estar feliz. Tudo bem, continua visualizando que você tem 2 milhões por mês na sua conta. Visualize que você está vivendo isso hoje com seus amigos, com seu ambiente familiar, o seu ambiente de amizade, seu ambiente pessoal, sua área espiritual, todas as áreas da sua vida, os seus vizinhos e tudo você está vivendo e você tem 2 milhões de reais todos os meses. O que pode acontecer? O que pode não dar certo? E aí começam a chegar as verdades que estão lá dentro dos nossos sistemas inconscientes. Ah, eu acho que eu não vou saber em quem confiar. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou saber o que é real, quem me ama e quem não me ama. Se as pessoas que estão comigo estão por interesse. Ou, se eu tiver muito, muito, muito dinheiro, eu acho que eu vou me perder, eu acho que eu vou esquecer dos meus valores. Ou, se eu tiver muito, muito, muito dinheiro, eu vou ter muitas preocupações. Foi o que eu ouvi hoje, inclusive. Eu vou ter tantas preocupações, vão aumentar as minhas preocupações, porque aí eu vou ter que lidar com mais dinheiro e todo mês vai ser muito dinheiro. Então eu vou ter que ter muitas preocupações para saber como aplicar, como resolver, como lidar com tanto dinheiro. Minhas preocupações vão aumentar muito. Pensa aí. E milhares e milhares de outras coisas. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou dar valor à vida, eu não vou dar valor ao esforço. Ou se eu tiver muito, muito dinheiro, eu vou descartar as coisas, eu não vou entender, eu preciso de esforço para encontrar o valor das coisas. Ou se eu tiver muito dinheiro, eu vou achar que eu sou muito bom, eu vou ser prepotente, arrogante, egoísta. Entende? Então, não importa o que aconteça externamente. Se não mudar dentro da caixa, o programa original, a forma vai mudar só o tipo de problema, mas o problema vai ser o mesmo. A frustração não vai sair. A tristeza não vai sair. A preocupação não vai sair. O medo não vai sair. Vai só trocar de lugar. Agora eu tinha medo porque eu não tinha dinheiro. Agora eu tenho medo porque eu tenho muito dinheiro. Eu estava preocupada porque não tinha como pagar as minhas contas. Agora eu estou preocupada porque eu tenho tanto dinheiro e eu não sei o que fazer com isso. Então, a emoção não vai mudar. Eu vou continuar aflito, com peso no coração. Então, o pedido que eu faço para vocês, para de achar que é o externo que vai mudar a sua vida. Não é o relacionamento que vai mudar a sua vida. Não é se você tem dinheiro que vai mudar a sua vida. Não é se você tem uma casa bonita, feia, grande, pequena que vai mudar a sua vida. Se você tem carro, se você não tem, se você viaja, se você não viaja, que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você sente por você. É quanto de virtudes você já conseguiu despertar. É a nobreza da alma que vai mudar a forma de você viver. É a paciência e a tolerância. É a compaixão por você e pelo outro. É ser gentil que vai mudar a sua vida. É saber amar o outro como é, respeitar as diferenças e aceitar as coisas como são sem deixar de ter força de transformar o que precisa. O que transforma a nossa vida é entender o ser divino e sagrado que nós somos. É entender que todo o universo é um só e que está tudo aqui, a força para transformar e para construir. Ela é invisível e ela é absolutamente acessível para todos os seres. Todos podem sair de uma situação para outra. Quando a gente sabe ir no lugar certo dentro do programa. Então é aqui dentro que a gente tem que treinar aí. É dentro do coração a nossa lâmpada de Aladim. E como eu gostaria que todos vocês que estão me ouvindo e todos que me ouvirão, entender que é lá dentro do coração que vai fazer a sua vida transformar. Não é se você ganhar na loteria, não é se você encontrar a sua alma gêmea, não é se você for famoso e tiver muito status e tiver 300 milhões de pessoas te curtindo e sei lá, dentro das redes sociais e... Não é isso que vai fazer você feliz.
É a forma como você sente o amor. É a forma como você compreende a vida. É estar alinhado com Deus, da forma que você entende a Deus, energia divina, fonte incondicional, amor incondicional, paz, Jesus Cristo, Buda, Krishna, não importa o nome. Existe um campo espiritual. Nós estamos na terceira dimensão, mas nós somos seres multidimensionais. Existem campos de ondas que a gente não enxerga, mas que a gente interage. Na verdade, nossos olhos físicos não enxergam, mas de alguma forma o nosso campo se comunica com tudo isso. Porque nós estamos nos comunicando o tempo todo. E essa comunicação está criando realidades e está trazendo pra gente uma consciência assim ou outra consciência assim. Então existem muitas coisas mágicas acontecendo no universo, muitas coisas que jamais a nossa mente tridimensional iria conseguir entender. E eu vou falar uma coisa pra vocês, me dá esse papel aqui, gente. Imagina que isso aqui é um papel, certo? É um papel que está na segunda dimensão, é bidimensional. Por quê? Porque ele tem isso aqui e isso aqui. Ó, ele não tem profundidade, certo? Esse papel tem só duas dimensões. Imagina que eu e a minha consciência tem duas dimensões. Imagina que eu sou uma coisa chapada na parede, sabe? Como se fosse um desenho que a gente escreve assim, aqueles desenhos que tem só o risco. Eu não tenho profundidade, eu sou um papel. E eu caminho como papel, eu faço como tudo é um papel. É um desenho chapado, não tem profundidade. Imagine que simplesmente aparece alguém com profundidade na minha frente. Uma pessoa tridimensional que tem essa parte aqui, ó, que tem profundidade. E vai na minha frente com um copo que tem profundidade e coloca a mão dentro de algo. Bidimensionalmente isso é impossível. Aquela pessoa que tem a mente bidimensional vai achar aquilo a coisa mais mágica, mais transcendental, vai achar a coisa mais louca do mundo. Alguém ser tridimensional. A mente da pessoa bidimensional não entende o tridimensional, que o tridimensional seria isso aqui, profundidade. Isso aqui já é uma coisa tridimensional. Tem isso e tem isso. Então, a nossa mente é tridimensional. Ela não compreende a quarta e a quinta dimensão. Só que tem mais do que quarta, quinta, sexta, sétima, 13ª dimensão. Imagina o que existe no universo. A gente está preocupado com pagar a conta, em ser aceito. Quando existe mágica para a gente viver feliz, pleno, construindo a realidade sem esforço. Mas a gente só acessa isso se a gente larga a sensação de que só isso é real. Só o que meu olho físico vê é real. Na quarta e quinta dimensão, eu posso me transformar em água. Eu posso me transformar em nada, entre aspas, em ar. Eu posso desaparecer e reaparecer onde eu quiser. Eu posso construir algo do nada na minha mão. Por quê? Porque eu vou interagir atomicamente com o universo. Eu vou interagir atomicamente com o universo. Eu sei como se comportam os átomos, porque eu estou numa dimensão que acessa essa informação. Isso tudo está disponível para nós. E a gente está preocupado com o quê? Com a nossa subsistência. E quando a gente está preocupado com as coisas básicas, a gente limita toda a nossa energia divina a resolver apenas coisas básicas. Mas se você expande a sua consciência e você começa a treinar o seu cérebro, as suas emoções e o seu campo multidimensional a lhe trazer respostas, você não só vai ter comida na mesa, não só você vai ter um amor maravilhoso, não só você vai ter as suas necessidades físicas, saúde resolvidas, mas você vai ter prosperidade espiritual, você vai ter consciência e paz de espírito. Você vai estar resolvido dentro de você. Você vai estar centrada e se sentindo segura. Você vai estar com os verdadeiros tesouros da Terra, que são os tesouros internos. São os tesouros da alma.
são os verdadeiros valores do ser. Isso é o que a gente deveria pedir se a gente estivesse com a lâmpada de Aladim na mão. Porque é isso que faz a verdadeira prosperidade chegar. E, ser infinita. Porque se você aprende a transformar tudo em ouro quando você quer, não com uma maldição que tudo que você toca vira ouro, não assim. Mas se você aprende a manipular a matéria, se você aprende a conduzir as emoções, se você aprende a ser um mestre, o que mais você precisa? E eu falo mestre, sim. Existe as mensagens de Jesus Cristo, Sananda, ele disse, está na Bíblia isso, vós sois mestres, podeis fazer tudo o que fiz e mais. Imagina, isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. Vós sois mestres, podeis fazer tudo o que eu fiz e mais. Se a gente acreditasse nisso, e se a gente pudesse ter todo esse despertar que esses mestres que vieram para o planeta Terra nos ensinar a amar tiveram, porque eles vieram aqui nos ensinar virtudes. Eles não vieram aqui ensinar como comprar um carro. Não que isso não seja importante, mas é que quando você aprende virtude, você pode fazer qualquer coisa, inclusive comprar 10 mil carros. Porque você está indo na fonte. Mas o que a gente vive hoje é como se a gente quisesse construir uma casa começando pelo telhado. A gente fica a vida inteira tentando construir a casa começando pelo telhado, sem parede, sem fundação, sem nada. E a gente vive se frustrando, porque a gente não sabe por que a nossa vida não dá certo. Porque a gente está fazendo as respostas erradas, no lugar errado, da forma errada. Errada não é exatamente a expressão mais apropriada, porque não existe erro, mas existe algo que não funciona. Se eu quero construir um telhado sem parede, sem estaca, sem fundação, sem nada, isso não vai funcionar. Então a gente quer que as coisas funcionem sem uma base lógica para que elas funcionem. Eu quero encontrar uma alma gêmea sem me amar. Eu quero que as pessoas me valorizem sem eu me aceitar. Não funciona, gente. Eu quero ter paz, que as pessoas me tragam paz e a minha mente está num furacão que não para. Não funciona, não tem sentido. A gente quer uma mágica que vá lá dentro e nos traga tudo. E isso não funciona nesse universo. Porque esse universo tem leis. E uma dessas leis chama-se livre-arbítrio. Outra dessas leis chama-se lei da atração, lei da finalidade, lei do plantio. Então eu só vou receber aquilo que eu construo. Isso não é injustiça, isso é a coisa mais justa que tem. Porque significa que todos têm as mesmas oportunidades. Eu posso construir com as minhas mãos o que eu quiser, com as minhas mãos físicas, espirituais, psíquicas, emocionais, energéticas. Eu posso me permitir trazer o meu poder sem machucar as pessoas, sem me sentir maior, e permitir que esse poder seja conduzido pelo amor. Como? Ativando virtudes. As virtudes são a base. As virtudes são o verdadeiro tesouro. As virtudes são a salvação da humanidade. As virtudes deveriam ser o nosso foco diário, da mesma forma que a gente sai para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar comida. Da mesma forma que a gente quer que o nosso amor apareça e que ele nos ame incondicionalmente. Toda a nossa energia deveria ser para ativar virtudes dentro de nós, porque quando isso acontece, tudo mais nos será dado por acréscimo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente coloca esse Deus da mesma forma, da forma que você entender o que é Deus. Mesmo que você seja ateu, que você não acredite em Deus, mas acredite em algo, uma força que constrói o universo. Amar sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a si é a referência número 1 para eu poder amar o outro. Como eu quero, gente, que o outro me ame se eu não me amo? Não funciona. Como eu quero que o outro
outro me ouça, se eu não me escuto, não funciona. Como eu quero ser valorizada na vida e atrair um relacionamento sem traição, atrair um relacionamento leve, atrair um relacionamento profundo, se eu me traio o tempo todo? Eu vou atrair o que eu construo. Se eu estou atraindo traição é porque eu estou produzindo esse campo, seja consciente ou inconsciente, eu estou me traindo. Todos nós estamos nos traindo em muitos níveis. Porque nos trair é quando a gente quer que o outro dê pra gente algo que a gente não se dá. Nos trair é quando a gente quer colocar o telhado sem fundação e sem parede. A gente está construindo coisas incoerentes e a gente quer que a nossa vida seja coerente. Então, é um saculejo mesmo, sabe? Para você pensar e você parar e ver e pensar assim, opa, eu tenho que rever algumas coisas, porque o que eu estou falando aqui é fato, é físico, é ciência. Não tem como você pegar H2O, tirar uma molécula de hidrogênio e continuar sendo água. Não tem como. É a formatação daquilo. Não tem como eu querer amor se eu não tenho se eu não estou produzindo esse padrão, essa frequência dentro de mim. Não vai chegar porque a frequência que eu estou construindo não é essa. Sabe quando eu vou atrair um amor verdadeiro? Quando eu tiver isso dentro de mim, por mim. Então eu consigo sentir pelo outro, então eu consigo atrair que o outro me ama. Sabe quando eu vou conseguir não atrair traição? Quando eu entender o meu valor e o valor do outro. Quando eu souber respeitar a mim plenamente e ao outro também. Então eu não vou atrair mais algo que me desrespeite. Sabe quando eu vou atrair prosperidade e abundância? Quando eu não tiver medo de escassez. Quando eu não tiver medo que falte. Quando eu não tiver medo de repartir, de compartilhar. Quando eu não tiver na minha mente que tudo tem que ser eu em primeiro lugar e que eu tenho que ser mais e melhor para garantir o meu espaço. Então, quando eu produzir abundância e prosperidade, eu vou ter abundância e prosperidade. Enquanto eu produzo medo, eu vou ter escassez. Porque o medo alimenta a escassez e a escassez alimenta o medo. Mas o que cura o medo é a coragem, é a segurança. E isso traz amor. Então, as virtudes sagradas, elas são o nosso alimento de verdade. Existem muitas virtudes e eu e meu amor, ele assim, é porque eu não vou dizer que eu tenho sorte, porque não existe sorte. Existe uma construção, né? Como eu falei pra vocês. Então, se eu atrair essa pessoa linda que eu vivo hoje, é porque eu tô compatível com essa pessoa linda. Então, eu também sou linda. Só que a questão é que todos nós somos lindos, sabe? Uma vez, eu já volto pra isso, mas é porque eu lembrei de uma coisa importante. Uma vez, perguntaram pra Sai Baba assim, disseram assim, olha, disseram que você tá espalhando por aí que você é Deus. Como assim? Você tá achando que você é Deus? E Sai Baba disse assim, sim, eu sou Deus. E sabe a diferença entre eu e você? É que eu sei disso. E você ainda não sabe que você também é Deus. Então, todos nós somos, porque somos centelhas do Criador. Não somos nós que somos Deus. Deus é tudo que há. Então, Deus é eu, Deus é você, Deus é o chão, Deus é o teto, Deus são os animais, Deus é cada partícula do universo, tudo é essa energia sagrada de amor incondicional. Então, a questão não é se conectar, porque a gente nunca deixou de estar conectado, é perceber a conexão. Isso é a magia da coisa, é perceber o amor. Quantos de nós vivemos num mundo de amor e não percebemos que recebemos amor? Às vezes a gente não reconhece, a gente tem medo de enxergar, a gente acha que, sei lá, a gente acha tanta coisa, mas a gente não reconhece quando a gente recebe e a gente continua com vários buracos. Porque a gente não está vendo, a gente não está percebendo, mas o amor está ali. A gente não percebe
a quantidade de coisas que tem ao nosso redor boas, a gente foca nas ruins, mas as boas não deixaram de estar ali. Apenas a gente está focando no que não está nos alimentando, e isso cresce, porque seja lá o que for que a gente foque, cresce. Então, voltando a falar do meu amor, esse ser tão especial, sim, eu tenho absoluta certeza de que assim, ele veio de uma forma, de um lugar muito... ele tem, eu sinto que ele tem um DNA mais multidimensional do que físico. É como se ele tivesse mais o DNA de esferas mais conscientes do que dessa Terra, sabe? Literalmente, DNA extraterrestre. Mas, tipo assim, eu sei que todos nós somos extraterrestres, ninguém nasceu, brotou da Terra, todos somos filhos das estrelas, mas é como se o DNA dele tivesse mais desperto, mais consciente. Então ele vive estudando virtudes. Esse é o estudo principal dele, além de geometria sagrada e astrologia. Ele é um lindo, excelente astrólogo que enxerga o ser como um todo, e é impressionante a leitura do mapa dele. E assim, ele estuda o tempo todo virtudes. E ele me disse esses dias uma coisa bem legal. Ele me disse assim: amor, depois que eu terminar de concluir, porque ele estuda virtudes. Ele faz conexões com os astros, com os signos, com o ascendente, com a lua, com um monte de coisa. E então ele fica ali estudando quais são as virtudes que uma pessoa precisa, que tem tal componente na sua astrologia, precisa despertar mais, então ele fica estudando o mais apropriado e sente. Então ele falou assim: quando eu concluir isso aqui, que está bem perto, a gente vai viver as virtudes. Nossa, eu fiquei tão feliz assim. Ele falou assim: nós vamos passar a viver cada uma das virtudes. Imagina. Tipo, é o maior presente que eu posso ter, porque esse é o meu maior foco. Porque quando a gente vive nas virtudes, a gente se conecta com a verdade do universo, com a paz, com o amor verdadeiro. Quando a gente vive nas virtudes, a gente se conecta com Deus, com o amor incondicional, né? Com o Criador de tudo que é, com os anjos, com os mestres de luz, com essas outras dimensões além da terceira dimensão, e a gente está livre, então. E esse é o que eu vi esses dias, eu fiquei muito feliz. Como fazer para que o outro desperte? Renata, nós não podemos fazer nada para o outro despertar, porque existe uma lei chamada livre-arbítrio. Cada folhinha nasce no seu tempo, cada semente nasce no seu tempo. Não tem como eu chegar para a semente, cresce, 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 bora, bora, bora. Não tem como eu fazer isso. Cada semente vai crescer no seu tempo, vai despertar no seu momento. Então, a gente tem que trabalhar na gente. Quando a gente quer que o outro desperte, quando a gente se incomoda com algo no outro, a gente tem que voltar para dentro da gente, e a gente tem que trabalhar isso para respeitar o momento do outro, seja com erro, o que a gente chama de erro, seja com o que for. É a experiência que ele escolheu como ser multidimensional. Na perspectiva mais elevada de tudo, não existem erros, existem experiências. Todas as experiências, elas estão ali para aprender virtudes. E a alma, é a nossa consciência mais elevada, ela é amoral. Ou seja, ela quer aprender de uma forma ou de outra. E ela diz: olha, eu quero aprender essa virtude. Da forma que você experimentar, é a sua escolha. Se for por tristeza, por alegria, por escassez ou por prosperidade, por bem ou por mal, aprenda a virtude e traz para mim. Eu não sei se isso já é um conceito talvez mais profundo, assim, para a gente teria que ter mais tempo para compreender essas consciências sobre erro e acerto, mas o que eu posso dizer para vocês, mesmo sendo muito estranho ouvir isso, não existem erros, existem experiências. Enquanto o mundo precisar aprender compaixão, vai ter pessoas fazendo o mal, entre aspas. Enquanto existirem pessoas precisando aprender perdão e gentileza, vai ter pessoas fazendo algo para que a gente aprenda as virtudes. Então a forma mais rápida de acabar com os erros e com o mal no mundo é se transformando em virtudes. Porque assim não vai ter mais gatilho, não vai ter mais pra quê, não vai ter mais
campo de frequência, atraindo e mantendo e alimentando e construindo campos de frequências desarmônicos. Então, se a gente quer curar o mundo, se a gente quer ajudar as pessoas, se transforme em virtudes. Se você quer ajudar a sua família, ajudar o pai, a mãe, o marido, o filho, se transforme em amor e largue o outro. Largue o outro no sentido de, não é abandonar o outro, mas é deixe o outro no tempo do outro, da forma que o outro sente de estar. Se o outro lhe pedir, tenha a sabedoria de como agir. Imagine um mestre. Buda, Krishna, Jesus Cristo, Chico Xavier, qualquer pessoa que você considere ser elevada, Mãe Maria, sei lá. Imagine que você acha que essa pessoa estando aqui na Terra, você acha que essa pessoa faria tudo o que qualquer pessoa pedisse? Você acha que um mestre que tem aquela fila de pessoas, ele vai atender todas as pessoas 100% no que elas pedem? Ou ele vai ter a sabedoria de dizer, opa, aquele está pronto. Aquele ainda precisa passar por aquilo para aprender algumas coisas, e ele só vai aprender dessa forma ainda. Aquele ali está pronto até ali, aquele está 100% pronto, venha. Aquele aqui, 10%, eu posso falar 10%, alguma coisa para ele, 10% do que ele quer ouvir. Então tem um discernimento e a sabedoria. Por quê? Porque tem o respeito da lei do livre-arbítrio. Então, novamente, virtudes. Para a gente saber como agir com o outro e com a gente. Aprender virtudes. Nobreza, respeito, livre-arbítrio, discernimento, sabedoria. Então isso vai fazer com que a gente saiba como conduzir com o outro. E liberar a necessidade de salvar o outro é muito importante. A gente não precisa salvar o outro, a gente precisa se salvar. Não com egoísmo, mas se eu me transformar num sol, eu vou ajudar a iluminar. Mas se eu tentar acender a luz do outro, nem eu vou me acender, nem o outro vai se acender, porque só eu posso acender a minha luz e só o outro pode acender a luz dele, porque está dentro. Eu não tenho como ir lá dentro do coração do outro e acender uma luz e trazer consciência. É só o outro que pode despertar a si mesmo. Eu não tenho como fazer isso. E isso é respeitar o livre-arbítrio. Então, eu vou estar disponível para dar o meu melhor para o outro. Mas eu sei que o outro tem, o poder está dentro dele, e isso é consciência. Eu sei que o meu poder para transformar mim está dentro de mim e não está no outro, isso é consciência. Então essa autorresponsabilidade de permitir com que cada um seja o seu próprio guia, o seu próprio condutor, o seu próprio motorista, é ter consciência. Bom, eu não sei exatamente a resposta à pergunta inicial, mas eu tinha a sensação de que eu tinha que salvar o mundo inteiro. Eu tinha a sensação de que eu queria ajudar e viver a minha vida só cuidando das pessoas. E por isso eu fiz área de saúde, me formei na área de saúde, porque eu queria ajudar todo mundo e eu achava que eu tinha que ajudar e esquecer de mim. Até que eu entendi que esse não é o verdadeiro poder. A gente acreditou que ser caridoso e ser amoroso e ser bondoso é esquecer-se de si e ajudar o outro, mas não é verdade. Ser bondoso e ser caridoso é ser bondoso e ser caridoso, é ter bondade no coração. E usar essa bondade com discernimento e sabedoria novamente, é unir as virtudes como se fosse uma fórmula. Eu boto uma pitada de gentileza, uma pitada de sabedoria, uma pitada de empoderamento, uma pitada de amor próprio, uma pitada de segurança, de autoconfiança, de compaixão, de verdade, de nobreza. Eu boto uma pitada de paciência, de tolerância, de amor. Então eu vou colocando e vou formando o meu corpo de luz. Eu só posso fazer isso se eu largar a sensação de que eu tenho que salvar o mundo, porque quem tem que salvar o mundo é cada um do mundo, e todos têm uma guiança, não tem ninguém abandonado. Aquilo que cada um está vivendo é aquilo que cada um está construindo, e construiu de alguma forma, por algum motivo. Todas as situações são muito importantes e têm que ser respeitadas como são. Não é que eu vá cruzar os braços e dizer, cada um se vire, não é isso. Mas quando eu me preencho de sabedoria, eu vou entender como agir. Sabendo que eu não sou responsável pelo que o outro está passando e não preciso absorver para mim. Mas eu posso estar absolutamente inteiro e disponível para fazer o meu melhor, respeitando o livre-arbítrio, respeitando tudo que eu estou vendo, sem esquecer-se de mim
de estar centrado, de estar forte. Sabe, como se fosse assim, imagina que eu tenho uma pessoa que eu vou cuidar e a pessoa está muito triste, eu vou ficar triste junto, eu vou chorar junto, quem vai salvar quem? Então a gente deve se manter centrado e mesmo assim estar amando 100%. A gente não precisa adoecer para demonstrar a nossa fidelidade, a nossa companhia, o nosso amor. A gente não precisa ficar no caos, junto com o caos, para demonstrar que a gente ama, que a gente é fiel. A gente não precisa ser igual para mostrar que a similaridade eu posso fazer parte. Não. Seja você, seja o seu melhor e mesmo assim esteja disposto a dar o seu melhor, a ser o seu melhor e a florir a sua luz. Então, já está finalizando o nosso tempo por aqui hoje e é com muito carinho que eu estou trazendo essa minha forma de visão no mundo e como uma gotinha de luz que todos somos, né? Cada um dando a sua contribuição. Então, eu agradeço e se eu puder deixar uma coisa aqui para vocês, eu vou dizer, seja virtudes, produza virtudes, seja o seu melhor, faça o seu melhor, volte para dentro do seu coração e sinta a sua importância. Saiba que você é um ser divino, absolutamente amado pelo universo e que você tem tudo ao seu dispor para ser absolutamente feliz e pleno. E então, enfim, meu nome é Francine Ribeiro e eu estou muito grata de você estar aqui comigo, compartilhando desses ensinamentos que para mim são muito importantes. E vamos espalhar isso para o mundo, vamos conseguir trazer esse socorro que o mundo está precisando. Eu sinto que os corações, as mentes e as pessoas estão precisando redirecionar-se, estão precisando de socorro, estão precisando de voltar-se para suas verdades, encontrar de novo a sua verdade. Então eu estou aqui para dar a minha contribuição e juntos, né? Porque eu também recebo de outras pessoas, é como se fosse uma rede, um ajudando o outro e um acendendo um pouquinho mais da sua própria luz e ajudando o outro a acender a sua própria luz. Então vamos espalhar essa luz por aí. Então eu agradeço se você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. Tem outros aqui para você assistir e compartilhar com seus amigos. Um abraço, um beijo muito grande. Namastê. Fica com Deus.